Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Chegamos hoje para mais uma aula do ensino remoto, onde nós daremos continuidade ao banco de questões, certo? Hoje nós iremos realizar o banco de questões de ciências, tudo bem? Então eu peço que vocês peguem aí o banco de vocês, lápis e borracha. Vamos começar! Bom, pessoal, o nosso banco de ciências está bem resumidinho, tá? Assim como os outros. Nele só tem 4 perguntas, do 1 ao 4, tá? Porém, na número 2, a resposta de vocês vai ser um pouquinho mais extensa, tá? Então, vamos começar. Na número 1, ele pergunta o seguinte, aliás, o que ele pede, né? Água poluída é a água que está com suas características naturais alteradas por agentes externos. Ligue corretamente. Daí vocês têm aqui 4 balãozinhos, tá? Os dois aqui da esquerda, os dois da sua esquerda, né, no caso, ele diz químico e biológico, tá? E aí tem a explicação de cada um. Em um deles diz que a água é infectada por vermes, bactérias e vírus. No segundo, fala que a água está infectada por substâncias tóxicas e nocivas. Então, vamos lembrar aí. Existem 2 formas de poluição da água, tá? Nós vimos isso na nossa penúltima aula, onde nós falamos exatamente sobre a poluição da água. Daí nós vimos que existe a poluição química, tá? Que é causada diretamente por ações humanas, e vimos também que existe a poluição biológica, ou seja, ela é causada de uma forma natural, certo? Então, você vai ligar aqui qual é a biológica e qual é a química, certo? Na número 2, ele pede para você colocar quais são os cuidados que podem estar sendo tomados para evitar ou diminuir a poluição da água. Esse conteúdo é o do nosso último vídeo da aula de ciências, tá? Segundo os nossos estudos sobre a poluição da água, você vai falar quais são os cuidados que que as indústrias devem ter com a água. Quais são os cuidados que pode ter por parte dos agricultores? Quais são os cuidados por parte da população e quais são os cuidados por parte do governo, tá? Isso aqui tem também no livro de vocês. Então, esse tipo de poluição é causado diretamente por ações humanas, certo? Daí tem específico para a indústria, para a agricultura, para a população, que é das grandes cidades, das comunidades, e também por parte do governo. Cada um desses agentes tem um papel fundamental aí para a poluição e também para a limpeza, para a restauração dessa água, certo? Então, quero que vocês respondam aí para mim quais são os cuidados que cada um desses agentes devem ter para estar diminuindo o nível da poluição das águas. Tudo bem? Na número 3, ele diz o seguinte: o ciclo da água ocorre graças às mudanças do estado físico dessas substâncias. Entre os processos apontados a seguir, marque aquele que indica corretamente o nome da mudança que acontece no momento da formação das nuvens. Então, vamos imaginar que nós estamos em uma belíssima fazenda que tem um rio. Nós estamos ali próximo ao rio. Nós sabemos que quando o sol está muito forte, que os raios deles incidem, né, sobre o rio, sobre a água, enfim, de uma forma geral, a água começa a evaporar e ela sobe e forma as nuvens. Qual é o nome desse fenômeno? Daí aqui tem as alternativas, você vai marcar a alternativa correta. A é evaporação, B é sublimação, C é a fusão, D é a condensação ou E é a vaporização. Caso vocês tenham dúvida em relação a essas nomenclaturas, ao
que é cada fenômeno, você pode estar aí assistindo ao vídeo da nossa aula sobre o ciclo da água ou também estar consultando o livro de vocês. Mais uma dica que eu vou dar. Observem que o momento em que a água está saindo do rio e subindo para a nuvem é chamado de evaporação, certo? Só que ele não quer saber enquanto a água está subindo para o rio, para a nuvem. Ele quer saber o nome do fenômeno que forma a nuvem, certo? Evaporação é quando a água está subindo, a água está secando e indo para o estado gasoso. Ela está se transformando no estado gasoso. Qual é o nome do processo em que forma a nuvem? Daí você vai marcar aqui uma resposta correta, tá? Só tem uma resposta correta. Na número 4, ele diz o seguinte: observe a imagem abaixo. No caso, essa imagem abaixo tá no outro lado da folha, tá? Eu tô lendo aqui, mas aí vocês vão virar a apostila de vocês. E numere as frases de acordo com a ordem do ciclo da água. Daí aqui nós temos a imagem, tá? De um ambiente onde tem todo o ciclo da água. A água, inclusive, vocês podem estar utilizando essa imagem para responder a número 3, porque a resposta está aqui. Tia Gabi sempre fala isso, né, para vocês, que às vezes a resposta é na própria atividade. Então, quando a gente presta uma atenção maior, nossa resposta está bem na nossa frente. Então, nós temos aqui a evaporação, condensação, tudo o que acontece, todos os ciclos da água, tá vendo? A água evaporando, se condensando e formando a nuvem. Daí, essa nuvem ela é arrastada pelo vento, e aí a água, pelo seu peso, pode cair aí de 3 formas diferentes. Em forma de chuva, em forma de neve ou em forma de granizo. Nisso, a água volta em uma dessas 3 formas para o solo, para a terra. Ela é filtrada, volta para o mar, para o rio, para o lago e se reinicia todo o processo. Daí você vai enumerar essas opções que tem aqui abaixo. O que é enumerar? Você vai colocar o número 1 para a primeira coisa que acontece, o número 2 para a segunda coisa que acontece, número 3, número 4, sucessivamente, de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, vamos observar aqui quais são. A água da chuva volta para os rios, mares e lagos. Essa aqui é a primeira coisa que acontece. O calor do sol evapora a água do rio. É a primeira coisa que acontece. O vento leva as nuvens para outros lugares, acumulando gotas de água, o que faz chover. É a primeira coisa. O vapor da água sobe e forma as nuvens. É a primeira coisa que acontece no ciclo da água. Então, você sempre vai se perguntar isso. É o primeiro acontecimento do ciclo da água? São só essas perguntas mesmo, tá? No banco de ciências. Espero que vocês tenham aí compreendido. Não é um assunto tão extenso, é um assunto que nós já falamos bastante aí nas nossas últimas aulas do ensino remoto, certo? Então, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade para estar realizando essa atividade, tá? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!